Olá, professoras e professores! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um planejamento de aula de Tecnologia, Inovação, Programação. Eu sou a Jéssica Tambor, eu sou formadora na Start by Alura e hoje eu vou fazer a minha audiodescrição antes de iniciarmos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos ondulados, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma camisa azul estampada. E eu não estou sozinha aqui hoje. Hoje eu estou dividindo a bancada com a Isabela. Tudo bem, Isa? Oi, Jé, tudo bem? Olá, professores, sejam muito bem-vindos a esse planejamento de aula. Eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes e hoje eu estou vestindo uma blusa de frio bege. Estou muito feliz de participar desse momento com vocês. Bem-vinda, Isa. Bom, e agora vamos ver quais objetivos que a gente vai alcançar com o planejamento de hoje. Hoje nós vamos conhecer a unidade de Cyberbullying, questionando comportamentos para promover a empatia, parte 2. Vamos explorar estratégias pedagógicas para poder conduzir as aulas dessa unidade. Muito bom. E aí, professores, a gente vai passar aqui um pouquinho para vocês como que essa unidade está dividida pelos anos. Essa é uma unidade que vai ser trabalhada pelo 7º, 8º e 9º ano, e vai ser um pouquinho diferente para cada ano. Para o 7º e para o 8º, eles vão trabalhar todas as aulas, toda a unidade inteira, no 2º bimestre. Já o 9º ano, ele vai começar a trabalhar essa unidade, a parte 1, no 2º bimestre, as 4 primeiras aulas, e no 3º bimestre ele vai trabalhar a parte 2, as 4 últimas aulas. E aí vale trazer para vocês que o planejamento de aula está dividido em parte 1 e parte 2. Então, se você está assistindo esse planejamento de aula agora e ainda não fez a parte 1, é importante que você assista, porque lá a gente fala das 4 primeiras aulas. Isso mesmo. Então vamos dar uma olhadinha em como que é o design do projeto. Então eu trouxe aqui no PPT e ele será construído pelos estudantes, né? E ele se assemelha a um chat, que vai se chamar Start Zap, aonde o estudante vai digitar, enviar mensagens. Nesse caso, como o tema é cyberbullying, o chat ele já vai ser iniciado ali com uma história que vai dar aos personagens, e aí vai mencionar que o Eloy, que é um estudante, é muito feio. E aí, então, essa pessoa vai estar praticando ali uma violência verbal, um cyberbullying ali com o Eloy. E aí, vão ter 2 botões nesse chat, onde a pessoa que está jogando pode escolher se ela vai ajudar o Eloy ou se ela vai só ficar observando e não vai fazer nada quanto a isso. E aí, dependendo da resposta que a pessoa der, ela vai sendo levada para outros caminhos dessa história, tá? E aí, isso tudo vai ser feito dentro do Start Lab. Mas já já a gente vai ver mais detalhes. Por enquanto, vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês já já. Bem-vindos de volta, professores. E agora nós vamos ver os objetivos que os estudantes vão ver aí durante essas últimas aulas. Nas primeiras aulas, o estudante ainda não tinha começado o projeto propriamente dito. A partir da aula 5, ele vai começar. Então, a partir da aula 5, os objetivos são prototipagem e fluxo de um projeto de chat, estruturas condicionais, comunicação entre atores e estratégias de combate ao bullying e o cyberbullying. E aí, professor, não se esqueça de conferir os objetivos de aprendizagem que estão lá no material do professor na plataforma. Nele você vai ter acesso aos objetivos aula a aula, tá bom? E, professores, é muito importante que para essa unidade você tenha alguns pontos de atenção. Então, a gente vai mostrar e falar um pouquinho sobre eles. Então, o primeiro deles é que você trate com muita seriedade as discussões que vão ser trazidas e que você combine isso com os estudantes. Afinal, a gente está falando de cyberbullying, que a gente sabe que é um tema delicado, que já puxa para o segundo ponto, que esse assunto ele pode ser gatilho para alguns estudantes. Então, é importante que você sempre observe a sua turma, que você entenda o que está acontecendo na sala de aula, para que, caso seja necessário, você consiga fazer algumas intervenções. E, por último, que em toda a unidade, isso serve, né, para todas as unidades durante todo o ano, que eles tenham um foco no diálogo respeitoso. Então, combine isso com os estudantes, faça combinados para iniciar essa unidade, porque ela vai tratar de temas que podem ser delicados para a sua turma. Isso mesmo. Bom, e para esse projeto ele dar certo, o estudante ele vai ter que construir uma narrativa, aonde ele vai ter ali algumas opções de sequência para essa história, caso seja clicado em um botão ou em outro. Então, eu trouxe aqui no meu PPT um diagrama de fluxo, que foi esse mesmo que o instrutor utilizou para criar o projeto. Então, nele traz ali uma contextualização, dizendo que o Eloy é muito feio, né? E aí tem 2 opções, defender o Eloy ou não responder. No caso, se a pessoa escolher defender o Eloy, aí tem a sequência ali que vai ser dada, ou se ela colocar não responder, então vai ser dado um novo caso, onde ela vai ter novamente 2 botões para escolher o que ela vai responder. É legal, professor, que você incentive a personalização dessa história. Então, com os estudantes em grupos, pode ser os mesmos grupos ali que foram construídos nas aulas anteriores, da parte 1,
é que o estudante, ele ali decida com os seus colegas qual que vai ser a narrativa, qual que vai ser o caso base para eles criarem o diagrama de fluxo. Então, aqui no próximo slide, eu trouxe a estrutura para que eles consigam montar. Então, primeiramente, eles vão precisar do caso inicial, que é a situação, né, do bullying ou do cyberbullying, e a partir disso eles vão puxando. Então, vai ter 2 botões a partir disso. Caso clique no botão 1, vai ter a consequência número 1, depois puxa mais 2 botões para as 2 finalizações. E a mesma coisa para o botão de número 2. Clicando nele, vai aparecer a consequência 2 e, em seguida, ele vai podendo criar aí, de acordo com a imaginação deles, né, com o que eles discutirem em grupo. Esse diagrama ele pode ser elaborado no Figma, que é uma plataforma que é muito utilizada para fazer o diagrama, mas não necessariamente ele precisa ser feito lá. O estudante pode fazer com papel e caneta mesmo. Tá? O importante é que ele tenha essa história estruturada antes de ir para o ambiente de programação do Start Lab, que é onde ele vai começar a construção propriamente dita ali dos blocos, né, e do cenário também. Boa, Jé. E aí, professores, é muito importante trazer que no Start Lab, os estudantes vão ter um cenário que chama Start SAP. Então, a estrutura do cenário já vai estar pronta ali para eles, e eles podem utilizar esse cenário para construir aí o projeto deles. E nesse cenário, como eu estou mostrando aqui para vocês, ele tem os espaços para que eles criem os botões. Um ponto muito importante, o cenário eles já vão pegar pronto, mas os botões eles vão precisar criar, como um ator. E aí é importante que você instrua que eles nomeiem esses botões com nomes intuitivos que eles vão lembrar. Porque aí, quando eles forem fazer as programações, eles vão saber onde eles precisam fazer cada programação. Isso é uma boa prática na programação de modo geral, e eu sempre trago, né? É importante que a gente já vá estimulando os estudantes desde o início, que eles vão usando e trabalhando com essas boas práticas, tá bom? Isso mesmo. E cenário e botões inseridos, está na hora da gente começar a criar o algoritmo. E nessa unidade, vão ter 2 conceitos fundamentais aí da programação em bloco, que é muito interessante que vocês reforcem com os estudantes. O primeiro deles é o encadeamento de condicionais. Então, vocês podem ver aqui no PPT que o bloco de condicional, ele tem essa carinha de se, então. E ele tem esse espaço no meio, onde a gente consegue inserir os blocos. No caso do encadeamento de condicionais, um bloco de condicional é colocado dentro do outro bloco de condicional. É isso que vai fazer com que o fluxo da história dê certo. É isso que vai controlar o fluxo da história. Então, é muito importante que vocês reforcem com os estudantes a necessidade de estar um bloco dentro do outro. Porque se o estudante só colocar um bloco embaixo do outro, essa programação ela não vai dar certo ali no diagrama de fluxo, tá? Então, é muito importante que vocês reforcem esse conceito. Boa. E tem um outro conceito que é muito importante, que eles também vão trabalhar nessa unidade, que é o de transmissão de mensagem. E aqui, talvez o estudante ele já esteja bem acostumado com a mensagem que é dita, né? Então, que está ali no bloco de aparência, e que o personagem diz olá, e aparece a palavra olá. A transmissão de mensagem, ela vai estar no grupo de eventos, e não de aparência. Porque ela vai desencadear os processos do que vai acontecer. É uma mensagem que a gente não vai ver, mas que vai fazer com que as personagens da programação conversem entre elas, e outras ações sejam desencadeadas. Então, por exemplo, quando eu clico ali no botão 1, eu tenho toda uma estrutura do que vai acontecer, toda uma consequência que vem a partir de clicar no botão 1. A mesma coisa para o botão 2. E aqui uma dica interessante para vocês, professores, é que vocês conseguem trabalhar bem com o conceito de decomposição com os estudantes, para eles irem olhando personagem por personagem e entender quando eu receber essa mensagem, o que precisa acontecer, quem que precisa passar a mensagem, para os estudantes também irem se familiarizando com esses blocos. A gente vai ficando por aqui e a gente já volta com mais dicas sobre essa unidade. Bem-vindos de volta, professores. Bom, e agora como uma dica, a gente trouxe aqui a sugestão de que, ao final desse projeto, os estudantes testem uns dos projetos dos outros. Afinal, eles tendo feito individualmente ou em grupo, como a gente recomenda, a gente tem ali pelo menos uns 6 a 30 quase, né, projetos feitos. Então, imagina a riqueza desses projetos, né, que foram feitos a partir de histórias ali, casos base que saíram ali da conversa, da discussão do grupo ou da pessoa individualmente. Então, é muito importante que eles conheçam os projetos uns dos outros, joguem o jogo, para que eles consigam ver ali quais são os caminhos que podem ser tomados a partir do primeiro caso base, e também para que desperte ali, talvez, uma opinião de qual outro caminho poderia ter sido seguido que não tinha como opção no jogo do colega. E aí, para isso, a gente sugere uma metodologia ativa para você usar em sala de aula, professor, que é a rotação por estações, né, Isa? Isso, Gé. E aí é muito interessante essa metodologia. E como que ela funciona, professores?
Você vai separar os estudantes em grupos, e aí isso vai depender muito do tamanho da sua sala. Caso você tenha uma turma muito numerosa, você pode dividi-los em grupos menores e eles interagirem com os projetos desse grupo que ele está. Caso sua sala seja um pouco menor, você tenha um pouco mais de tempo, você pode pedir que eles passem por todos os projetos de todos os estudantes. E aí você vai colocar um tempo para eles. Então você pode deixar ali 5 minutinhos, 2 minutinhos, você que vai definir. E eles vão ter esse tempo para conhecer o projeto do colega. Então, para entender como que funciona. Passou os 2 minutos, eles vão rodar para ir para outra estação. Aí eles vão conhecer o projeto de outro colega. E aí eles vão fazendo isso até passar por todos os projetos que foram combinados. Muito interessante que nesse momento você trabalhe com eles a questão do feedback. Você pode pedir para que eles olhem um pouquinho do projeto dos estudantes e pensem um pouquinho sobre, será que os casos eles que foram solucionados, eles poderiam ser solucionados de outra forma? Porque aqui é um momento muito de reflexão, né? Algumas situações, elas podem ser solucionadas de formas diferentes. E aí eles começam a refletir ainda mais sobre o tema, que é o cyberbullying. Uma outra dica que você também pode utilizar com eles, professor, é que eles apresentem esse projeto de cyberbullying para outras turmas. Então, se você tiver algum momento, que tiver oportunidade, algum evento da escola, alguma coisa que vá trabalhar esse tema, pode ser um ótimo projeto para que trabalhe a conscientização da escola como um todo. Então, tem bastante forma que você pode aproveitar esse projeto e fica aqui as dicas para você. Isso mesmo, professor. E além disso, a gente tem a nossa unidade de formação docente sobre essa unidade de cyberbullying. Lá você vai encontrar orientações didáticas, sugestões de verificação de aprendizagem e também sugestões de dinâmicas que você pode usar em sala de aula com os estudantes. É um material muito rico, onde você vai encontrar várias dicas para te ajudar no momento do planejamento dessa aula. E também temos a própria unidade, né, de cyberbullying, onde você vai ter contato aí com o instrutor, falando todos os blocos que serão utilizados para a criação do projeto. Assim você já sabe aonde o seu estudante pode ter ou não dificuldade antes de chegar na sala de aula. Muito bom. E aqui a gente traz outra dica para vocês, professores, que é o documento orientativo. A gente gosta muito de trazer sobre ele, ele é muito importante, porque aqui a gente reúne as principais dúvidas que vocês já trouxeram em algum momento para a gente. Então aqui a gente fala de plataforma, a gente fala de Start Lab, a gente fala da própria plataforma da Start, e a gente atualiza esse documento constantemente. Então a gente orienta que vocês não baixem o documento, mas que deixem o link de fácil acesso. Que aí sempre que vocês acessarem, vocês vão ter a versão mais atualizada do documento. Isso mesmo. Bom, chegamos ao final, então, desse planejamento de aula. Trouxemos aqui na tela o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular, para que você deixe uma avaliação para a gente. É muito importante esse feedback para que a gente possa melhorar a cada semana. Bom, eu agradeço muito por vocês terem assistido a gente até aqui e agradeço também a Isa por ter compartilhado esse momento comigo. Queria agradecer, professores, por vocês acompanharem a gente mais uma semana. Queria agradecer a Gé pelo convite e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.